Em julho de 2020, quando do bicentenário da emancipação política de Sergipe, estávamos vivendo a plenitude da pandemia Covid-19. À época, o então presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, me convidou para falar na Assembleia sobre os 200 anos da emancipação política de Sergipe. Estávamos todos usando máscara. Neste ano de 2025, resolvi rememorar aquele momento e fiz um recorte da minha palestra na Assembleia Legislativa. Em Salvador, começou o levante das tropas do Forte de São Pedro, comandadas por Manuel Pedro Freitas Guimarães. E, além disso, começou uma agitação popular. A agitação popular comandada por um grande orador, um grande jornalista, um grande médico, que foi Cipriano Barata. Ora, a Bahia havia aderido à revolta que havia começado anteriormente, no ano anterior em Portugal, conhecida como Revolução do Porto. A Revolução do Porto era os comerciantes portugueses que, com a família, a partida da família real para o Brasil e a abertura dos portos brasileiros, esses comerciantes portugueses começaram a empobrecer, porque a mercadoria saía para o Brasil. Abriu os portos de Portugal, o que encarecia as mercadorias. E os comerciantes dos portos da cidade do Porto, em Portugal, se revoltaram e exigiram, dentre outras coisas, a volta de Dom João VI para Portugal. A Bahia aderiu aos comerciantes lá de Portugal. O Conde da Palma, que era o governador da Bahia, foi obrigado a se retirar do governo. A Câmara Municipal de Salvador declarou o apoio à Junta de Lisboa e designou uma junta provisória de governo independente da Bahia, independente da realeza instalada no Rio de Janeiro. E essa junta determinou que Burla não governasse Sergipe. Os constitucionalistas que haviam assumido em Portugal, ou seja, os da Revolução do Porto, eles queriam a volta do rei e queriam uma constituição para enquadrar o rei dentro da Constituição. Eles assumiram o poder, convocaram eleições às cortes e pretendiam que essas cortes elaborassem uma Constituição. E exigiram o retorno de Dom João a Portugal, o que aconteceu no dia 26 de abril de 1821. Ou seja, foram graves as consequências desse movimento lá em Portugal para a política brasileira e para Sergipe. Porque Sergipe, que havia recebido a autonomia em 20, perde a autonomia com as decisões tomadas pela Junta da Bahia. Ora, essas consequências na política brasileira faz com que se estabeleça um pacto estranho. O pacto das lideranças portuguesas que viviam no Brasil com alguns brasileiros que desejavam a independência. Por que isso lá na Bahia? Porque tinha um problema que a gente precisa considerar. Era que as lideranças baianas não queriam perder a renda que Sergipe proporcionava. Em Sergipe, Burla Marques, já empossado, buscou garantir a liberdade da circulação comercial, a saída das embarcações carregadas com mercadoria e passou a fiscalizar os portos da Cotinguiba, da Estância, de Itapuranga da Ajuda, com os fiscais da fazenda que ele criou. E isso foi fatal para que ele perdesse a governabilidade, já que desagradou em cheio os senhores de engenho, desagradou em cheio os produtores de açúcar. Era esse o temor dos senhores de terra com a independência de Sergipe. Ou seja, os grandes líderes da economia sergipana, na época, em 1820, não desejavam um Sergipe independente. Não desejavam um Sergipe independente da Bahia, porque, sob o entendimento deles, o governo lá em Salvador e eles aqui era extremamente vantajoso, porque o governo não tinha mecanismos de exercer controle sobre a economia
para tributar, o governo não tinha mecanismos para exercer o poder de polícia, e esses senhores eram o poder econômico, o poder político, o poder administrativo, e muitas vezes tomavam decisões judiciárias dentro das suas propriedades. A polícia e outros agentes do Estado não ousavam transpor a cerca dos engenhos e das fazendas para exercer nenhuma ação fiscalizatória que desagradasse os senhores proprietários de terra do período. O desagrado era grande, ou seja, esses senhores temiam e conspiraram. Estavam na vila de Santa Amaro das Brotas, que era a sede dos negócios políticos e econômicos do Vale do Rio Cotinguiba e do Rio Cotinguiba e Japaratuba, e na vila de Santa Luzia do Itanhi, que era outro grande polo produtor de açúcar e que era a sede dos interesses políticos e econômicos dos vales do Rio Real, do Rio Piauí e do Rio Vaza Barris, de tudo que se escoava pelos portos de Itapuranga e pelo porto de Estância. Eram os principais polos de conspiração, e os seus líderes principais eram o José Pinto de Carvalho e o capitão-mor Guilherme José Nabuco de Araújo. A povoação de Laranjeiras ainda não era cidade, ainda não era vila, era uma povoação, mas uma povoação próspera, rica, em função da produção de cana e de açúcar. E em Laranjeiras também se conspirou abertamente contra o novo governador Burla Marque. Os portugueses ricos, radicados em Sergipe, conspiraram para evitar a emancipação. Gente como Zé Alves Saquarema, Francisco José Rocha, Zé Caetano Faria, o padre José Antônio Gonçalves de Figueiredo, que era o padre da freguesia de Socorro, e o ouvidor José Ribeiro Navarro.